A gente sabe que o mundo é super dinâmico, sempre tem alguma coisa acontecendo em algum lugar. E a gente sabe que a mídia nem sempre tem tempo suficiente para dar conta de falar de tudo que tá rolando por aí. Pensando nisso, a gente decidiu retomar alguns assuntos que bombaram na mídia no ano passado e que seguem rolando até hoje, mas sem tanta visibilidade. A tomada do Afeganistão pelo Talibã, o golpe de Estado em Mianmar e a guerra na Etiópia. Então, nesse episódio, a gente vai relembrar rapidinho o que rolou em cada um desses países e já te falar como tá a situação por lá em abril de 2022. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog e esse é o Papo de Inter. Notre volonté. Make America great again. Con eso sueños en marcha. Actitud muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. No Afeganistão, pelo menos 20 pessoas morreram em meio ao caos no aeroporto de Cabul, desde que o grupo radical Talibã assumiu o poder. Se você não se lembra direito do que rolou no Afeganistão, a gente te dá um resuminho aqui. Em 2021, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou que iria retirar as tropas americanas de solo afegão. Com isso, o Talibã se organizou para ocupar o país. Na época, o Papo de Inter fez alguns episódios sobre o tema. Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu ano passado, escuta nosso episódio de número 26. Mas voltando, o grupo terrorista começou a tomar o poder lá por maio e só terminou em agosto, quando de fato todos os soldados americanos deixaram o Afeganistão. Desde então, uma série de discussões param no ar. A principal preocupação da comunidade internacional era o direito das mulheres, já que quando o grupo governou o país entre 1996 e 2001, as coisas ficaram bem feias. O Talibã, em 2021, até tentou tranquilizar a galera, passar uma imagem mais de boa, prometendo não serem tão radicais com a lei islâmica. Mas hoje em dia não é o que vemos por lá. A principal notícia com relação a isso é a questão das escolas para meninas. Segundo a lei islâmica, mulheres são proibidas de estudar, mas uma das condições impostas pela comunidade internacional para ajudar o país é permitir que essas meninas tenham acesso à educação. E nisso, o Talibã fica quebrando suas promessas com outros países, enquanto as meninas ficam preocupadas com seus futuros. Recentemente, escolas específicas para mulheres foram fechadas outra vez, sob o pretexto de que precisavam ser reorganizadas para seguir a lei islâmica. Mais de 1 milhão de meninas foram impedidas de estudar desde então. Isso sem falar das que foram proibidas também de trabalhar. Segundo a Federação Internacional de Jornalistas, pelo menos 60% das mulheres que trabalhavam na mídia por lá foram demitidas depois da tomada do país. E no meio disso tudo, a gente precisa lembrar que o Afeganistão está passando por uma baita crise humanitária, com pessoas passando fome, não recebendo salário, não conseguindo fugir do país ou sendo perseguidas caso fiquem. Grande parte dessas pessoas afetadas são mulheres que perderam seus empregos e não podem mais trabalhar, ao mesmo tempo que precisam sustentar uma família na maior parte das vezes sozinha. Ou seja, o Talibã precisa colaborar com a comunidade internacional para conseguir dinheiro e ajudar a sua população a sobreviver, literalmente. O Afeganistão foi um dos principais assuntos do ano passado, tirando a Covid. E não é porque ele saiu dos holofotes que a situação de fato se resolveu por lá. E aumenta a pressão internacional pela liberdade da líder civil de Mianmar e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi. Ela foi presa segunda-feira em meio a um novo golpe militar. Também no ano passado, outro acontecimento foi muito comentado por meses: o golpe de Estado em Mianmar. Em fevereiro de 2021, militares tomaram o poder do país, alegando que ficariam no comando por 1 ano, mas eles seguem por lá. A gente também fez um episódio na época em que aconteceu o golpe, o de número 3, lá nos primórdios do Papo de Inter. Se você quiser se aprofundar no que rolou na época, a gente recomenda você escutar esse episódio, que foi com o André Fran. Mas o ponto aqui é falar como as coisas seguem até hoje. A Aung San Suu Kyi, por exemplo, que é a Nobel da Paz e principal rosto da democracia de Mianmar, segue presa. Ela foi condenada a 6 anos de prisão por diversos crimes e ainda vai ter que responder por uma dúzia de outras acusações. E outras 10 mil pessoas também foram detidas e seguem na prisão. Segundo a Associação para Assistência aos Presos Políticos, menos de 1.000 dessas pessoas foram devidamente condenadas, enquanto 52 estão no corredor da morte, incluindo 2 menores de idade.
Essa mesma associação alega também que mais de 1.700 pessoas foram mortas pelas forças de segurança do país nesse último ano. Estima-se que entre fevereiro e julho de 2021, as forças de segurança assassinaram, torturaram, prenderam e causaram desaparecimentos forçados da população. Com isso, o Escritório de Direitos Humanos da ONU alega que os militares em Mianmar cometeram abusos generalizados e sistemáticos contra civis que podem equivaler a crimes de guerra e contra a humanidade. Mas mesmo assim, o povo segue tentando resistir como pode. Assim que rolou o golpe, uma série de protestos se espalharam pelo país. O problema é que esses protestos foram massacrados pelo exército, o que fez com que eles fossem diminuindo de tamanho, mas seguem por ali até hoje. No meio disso tudo, parte do povo se organizou em centenas de grupos de milícias, chamadas de Força de Defesa do Povo, formada por pessoas comuns, como poetas, técnicos de computação e por aí vai, que pegaram em armas para resistir como podem. E bem recentemente, no dia 27 de março, o general-chefe do Conselho Militar chegou a fazer um pronunciamento para essas pessoas. Ele disse que as Forças Armadas do país vão aniquilar as milícias civis que estão travando uma luta contra a administração militar. Esse discurso foi feito durante um desfile militar na capital do país, em comemoração ao Dia das Forças Armadas. O líder da junta militar alegou que essas pessoas contrárias ao seu governo são terroristas e que nenhum governo ou exército jamais negociaria com eles. A gente precisa te lembrar que nesse Dia das Forças Armadas do ano passado, em 2021, rolou um baita protesto contra o golpe e pelo menos 140 pessoas foram mortas a tiros pelas forças de segurança. Enfim, a ameaça é bem séria. Em resumo, a situação em Mianmar piorou muito desde que rolou o golpe de Estado. Na época, ninguém podia prever o que iria rolar, mas hoje a gente pode afirmar que o problema é bem grave. Vários países como o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, a União Europeia como um todo, se impuseram com sanções contra o país, que inclusive enfrenta uma baita crise econômica também. Mas tudo indica que a situação vai seguir como está. E só antes de encerrar, a Austrália e o Japão seguem sem impor sanções fortes contra o país. Os dois até tomaram algumas atitudes, mas foram super brandas e, lógico, não tiveram o efeito necessário para acabar com o golpe. A maior crise humanitária no mundo hoje é a da população civil da Etiópia, na África. 2 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de confrontos. O governante do país, que ganhou o Nobel da Paz há 2 anos, é acusado de promover uma limpeza étnica. E nesse bloco a gente vai falar da Etiópia, um país que infelizmente nunca foi foco das notícias internacionais, mas que vive um conflito desde novembro de 2020 e que você precisa saber o que está rolando por lá. Se vocês ouviram o nosso último episódio de 2021 sobre o que esperar para 2022, vocês vão se lembrar que a gente antecipou esse assunto para vocês aqui. Lá a gente explicou a origem do conflito e por que deveríamos ficar de olho, mas vamos retomar alguns pontos caso você tenha perdido esse episódio. A origem principal do conflito da Etiópia é que o país é formado por diversas etnias que buscam maior representatividade e autonomia no comando do governo. O conflito atual envolve uma minoria que se chama Tigré e que fica localizada na região de mesmo nome no norte da Etiópia, região essa que tem 7 milhões de habitantes. Enfim, em Tigré tem um grupo chamado Frente de Libertação Popular do Tigré, que inclusive ficou no poder por 27 anos, até ser vencido pelo atual primeiro-ministro da Etiópia, em 2018, o Abiy Ahmed. O que rolou é que desde o início do mandato de Ahmed, o povo da região de Tigré alega ter sido deixado meio de lado, sem recursos, e começou a lutar por maior autonomia. Além disso, eles contestam a autoridade de Ahmed como líder do país. Na tentativa de minar esse levante, o primeiro-ministro enviou um exército do país para a região do Tigré, para expulsar os líderes locais. Isso levou a um conflito entre a Frente de Libertação e o Exército Nacional. O grupo do Tigré foi rapidamente derrotado, mas logo em seguida, em 2021, eles tomaram controle da região e avançaram para territórios vizinhos como Amhara e Afar. Lembrando aqui que todo conflito tem uma história mais complexa, mas a gente trouxe para vocês os fatos principais para vocês entenderem o que está rolando por lá. Enfim, no final de março desse ano, a Etiópia anunciou um cessar-fogo unilateral, o segundo em meio a todo esse conflito. O primeiro foi em julho do ano passado, quando o Exército Nacional deixou a região, mas a Frente Popular considerou o acordo uma piada, nas palavras deles, alegando que as condições necessárias de paz não tinham sido atendidas, levando à continuação do conflito. E aparentemente é o que parece que vai rolar dessa vez também. Depois do segundo cessar-fogo, uma nova frente na guerra está sendo formada em Afar, aquela região vizinha que
que havia sido tomada pela Frente de Libertação do Tigré. Desde então, autoridades tentaram fazer com que a Frente de Libertação e o governo negociem, mas ao mesmo tempo, a violência está tomando a FARC, o que coloca em risco o cessar-fogo, que pode ser rompido a qualquer momento. Segundo o governo local, cerca de 300 mil pessoas deixaram apenas a região de Afar devido aos ataques recentes. A Frente de Libertação disse que foi a galera de Afar que começou o conflito e o governo de Afar diz exatamente o contrário. O principal argumento para os ataques é que a Frente de Libertação alega que o governo está bloqueando a ajuda humanitária para a região do Tigré e o governo culpa os combatentes pelo bloqueio. A questão é, 90% da população que vive no norte da Etiópia, mais especificamente na região do Tigré, precisa urgentemente de ajuda humanitária e alimentos. Esse conflito, como todos os outros, causa uma enorme crise migratória e perda de centenas de vidas. Estima-se que mais de 800 pessoas tenham morrido apenas na região de Afar desde junho do ano passado. Não há dados ainda sobre as mortes na região norte do país. Por causa da guerra na Etiópia, mais de 2 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas e milhares estão em condições de fome e miséria. Lembrando que a Etiópia é o segundo país mais populoso de todo o continente africano e causa, atualmente, instabilidade política na região. A gente está de olho e segue acompanhando os desdobramentos dessa guerra na Etiópia, que é tão importante para o continente africano. A gente quis trazer nesse episódio algumas atualizações de conflitos recentes e que agitaram o ano de 2021. Mas a gente queria lembrar vocês, antes de encerrar, que nós temos um episódio sobre conflitos eternos ao redor do mundo. E lá a gente fala de Israel e Palestina, da Síria, do Afeganistão, inclusive, e da região do Sahel. São lugares que vivem conflitos há mais de uma década e que se perderam em meio ao noticiário internacional. A gente vai torcer para que esses casos que a gente falou hoje não se tornem mais um desses conflitos sem fim que a gente tem ao redor do mundo. E com isso a gente encerra o episódio de hoje por aqui. Não esquece de seguir a gente lá no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, e deixe seu comentário, sua DM, contando o que vocês querem ver nos próximos episódios. Até o próximo episódio. Até mais!